Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Negócios do VDCast. E hoje a gente está em casa. Solamente eu e meu sócio juntinhos, Gustavo, para a gente bater um papo de gestão. Afinal, aqui, quem está na mesa tem resultado, então preenche o requisito. E vamos bater esse papo aí hoje, né, fera? Bora lá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tá tranquilo, estamos em casa, né? Bora bater esse papo. Vamos falar do que hoje? Sempre conteúdo de valor. E hoje a gente vai falar de gestão, principalmente para marketplaces, né? Que aí a gente tá em casa 100%. Hoje a gente, principalmente o Gustavo, e por isso ele que vai começar a puxar essas respostas aí, a gente vê muito vendedor, muita operação que corre risco. Operação de marketplace, vendedor de Mercado Livre, vendedor de marketplace, que tá crescendo muito e acha que tá botando muito dinheiro no bolso, mas na realidade tá faltando algumas contas aí na linha. E a gestão é o que comanda tudo isso. Então, Gu, o que eu queria puxar aqui inicialmente é essa questão. A gente trabalha muito para criar operações indestrutíveis nos marketplaces. Então a gente ensina o cara a vender, a gente implementa RP, a gente gera o financeiro do cara, a gente gera também um fechamento, um alinhamento de estratégico final financeiro que 99% dos vendedores não tem. Então a gente conhece essa cadeia do princípio ao fim. Dito isso, o que você vê hoje dentro dos vendedores que pode ser considerado o maior male, né, nos vendedores de marketplace, o maior male que eles não operam em gestão e que pode estar quebrando, falindo, ferrando o negócio dessa galera e que você já enxergou também na sua trajetória de vendedor lá atrás, pra gente dar start nesse assunto. Show de bola, muito bom, um excelente papo. A gente tem enxergado muita gente entrando no mercado, né? Nós somos muito responsáveis por isso. Tem muita gente que entra, faz a mentoria, aprende a vender, vende, escala, cresce, mas a galera acaba esquecendo de olhar para alguns fatores que estão causando essa que você chamou de operação de risco, né? O principal deles, né, eu vou citar como o primeiro deles aqui, que eu tenho visto muito, é a questão de enxergar os números. Até certo ponto, né, quando a pessoa está ali no giro, no início da operação, ela vende 30, 40, 50 mil, ela vai no giro, ela precifica e tudo mais, porém, quando ela avança de, acima de 100 mil reais de faturamento, começa a surgir mais despesas, começa a surgir uma complexidade maior para se gerir o financeiro, e a pessoa começa a achar que a margem de contribuição está pagando a despesa dela, mas na verdade não está. Ou, às vezes, essa pessoa, na verdade, ela nem sabe o que é margem de contribuição, ela está vendendo, ela precifica mais ou menos ali, roda, gira, né? E hoje mesmo, eu estava conversando com um cara que fez a implementação com a gente e ele teve uma queda brusca de faturamento e um cara que faturava em torno de 150 mil, ele falou, cara, eu queria muito ir para a gestão financeira de vocês e tal, só que para mim não vai dar, meu faturamento caiu para 70 mil. Eu falei, caramba, caiu para 70 mil. O que aconteceu? Ele falou, cara, perdi alguns produtos e tal. Eu falei, mas como é que tá teu lucro líquido? Você tinha uma estrutura de 150 mil, agora você tá faturando metade? Ele falou, cara, não sei, não faço ideia. Então você imagina um cara que faturava alto, talvez tinha uma estrutura, talvez tinha uma retirada de Prolabore e caiu para metade, esse cara não tem a visão, ele não sabe o que aconteceu com o lucro dele. Então eu diria que essa é a primeira. A primeira... Na verdade, o cara nem sabe que é uma retirada de Prolabore, né? Mistura tudo, né? Eu acho que o grande problema desse mercado, quando o cara começa a passar dos 100 mil reais, e a gente sabe isso na pele, é o caixa gordo. É porque o Mercado Livre tem um fluxo de caixa muito rápido. Se o cara tá no full, recebe em 2 dias, 3 dias. E se ele já tá fazendo o mínimo do negócio bem feito, né, que é uma comprinha no prazo, consegue um ajuste com o fornecedor, ele já tem um fluxo engordando rapidamente, ali no curto prazo. Então o cara começa a vender 100 mil, e esses 100 mil já entram numa corrente num espaço de tempo menor de 45 dias, e o dinheiro no caixa tá ali. Se ele tem um fornecedor que ele paga 30, 60 e 90, esse caixa tá ali disponível para ele. E aí ele não sabe o lucro líquido, depois a gente fala de mais métricas que eles não fazem ideia, e ele nem sabe o que é uma retirada de Prolabore muitas vezes. E aí ele vê aquele monte de dinheiro no caixa, vê o que tem para pagar na semana, se ele tiver pelo menos essa visão do que tem para pagar na semana. Sobrou 20 mil. Então, esse mês aqui, eu retirei 20 mil reais da empresa. Mês que vem sobrou um pouquinho mais, porque o caixa está um pouquinho mais gordo, eu tiro 30. Então, a gente vê muita gente enriquecendo, né, no mercado com o caixa que não é dele. Muita coisa ali tem que ser reinvestida, muita coisa ainda é dinheiro de mercadoria que precisa ser paga no prazo do fornecedor e a galera não tá vendo. Eu acho que isso também é um grande divisor de águas. O cara vê o número. Mas quais os números principais que esse cara já está deixando de lado? Ele não sabe o lucro líquido, não sabe
provavelmente o Prolabore. O que mais que esse cara não tá olhando geralmente? Em números e percentuais de fechamento. Show. Excelente pergunta. Um ponto que recentemente, por exemplo, eu descobri em uma das operações que a gente analisa, nível de despesa fixa e variável, por exemplo. Acontece muito do cara ir pagando no fluxo, ele paga aluguel, ele paga funcionário, ele paga um monte de coisa, ele compra no mercado, ele gasta Pix ali, cartão de crédito aqui, não sei o quê, tudo da empresa. E chega no momento ele não sabe, né, o montante que aquilo ali causa, né, o somatório daquilo. Então, recentemente, eu peguei um caso de uma empresa que tinha uma margem de contribuição média de 20%, Que é boa. que para o nosso mercado é uma margem boa, e estava tomando prejuízo de 5% lá no final na operação. A empresa faturando R$300 mil por mês. Então a gente enxergou que essa empresa estava tomando prejuízo. Então, enxergar e organizar o número de despesa variável, qual é o percentual disso em cima do faturamento, é algo que geralmente a galera não enxerga. E recentemente eu recebi uma pergunta, né, em uma das mentorias de financeiro que a gente estava fazendo, o cara falou, Gustavo, mas qual que é o percentual ideal de despesa do meu negócio que eu não posso deixar passar? Eu falei, cara, depende. Isso depende de cada negócio. Tem empresas de e-commerce que vão ter uma margem média menor, de 15%, 14%. Ele tem que estar mais estreito, ele tem que ser mais eficiente ainda na operação, ele tem que ser mais enxuto. Agora, esse cara, por exemplo, que tinha 20%, cara, ele também tem que ser o mais enxuto possível, só que ele tem uma gordurinha ali que a gente chama de proteção contra idiota, né? Então, quanto mais margem, mais proteção, esse cara consegue... Que é dinheiro novo que se cria, né? Dinheiro novo que se cria. Eu costumo falar, você falou do lucro líquido, né, do aumento de caixa, e acontece muito isso que você falou, porque tem muita gente que consegue prazo com o fornecedor e vê dinheiro no caixa. Então ele compra uma cacetada de estoque, né, às vezes ele vende isso, às vezes vende com prejuízo, só que ele ainda não pagou o fornecedor e o dinheiro está no caixa. E isso vai demorar, né, às vezes semanas, às vezes meses, para ir diminuindo, às vezes até ele se tocar. E eu costumo falar nas mentorias de financeiro do pessoal que faz a implementação com a gente que é como se fosse um castelinho de Lego, que a cada mês de prejuízo vai tirando uma pecinha ali do caixa da empresa. Então, se tem um mês de pouquinho prejuízo, tira uma pecinha do caixa, aí o caixa diminui. Mais um mês, mas a hora que a pessoa vê, a hora que ela senta pra ver os números que ela nunca viu, cara, passou, 6 meses, e ela fala, caramba, eu tomei 6 meses de prejuízo, paguei pra trabalhar, por conta de não analisar esses 4 números aí que a gente falou, né? A gente falou de margem de contribuição, a gente falou de lucro líquido, despesa fixa e variável. Então, só de não analisar tudo isso aí, ela tomou pau por 6 meses aí de prejuízo na empresa. E às vezes irreversível, né? Porque 6 meses de pau é complicado. Às vezes irreversível. Às vezes é reversível. Então, assim, tem pontos que a pessoa não pode deixar falhar. É preciso saber a receita, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe a receita exata. Sim. Às vezes está considerando frete, não pode considerar. Às vezes está tirando o imposto antes, não tem que tirar. Tem que saber a receita bruta e a receita líquida exata, certo? Sim. Tem que saber a margem bruta de contribuição. Então, dentro disso, tem que saber qual que é o custo do produto. Sim. Depois a gente já entra nisso, porque não dá para gerenciar custo de produto na mão, na folha de papel, no Excel. Tem que entrar o RP, a partir dos 100 mil, no mínimo tem que ter o RP rodando, né? Margem bruta de contribuição, despesa depois disso, e aí vai mostrar o lucro líquido. Então, a pessoa tem que ter pelo menos esses números na mão. É o mínimo. Então, a provocação mínima é que se não tiver um desses números, tá errado. Sua operação é de risco. Total. Então, a gente conclui que grande parte dos vendedores hoje de marketplace vendem com uma operação de risco, não é? Sim, total. Perfeito. Então, assim, tem um ponto que eu quero colocar, a gente passar essa bola justamente do preço de custo, que é, assim, um negócio que é inegociável, mas também é inegociável para você ter essa operação indestrutível de marketplace que gera dinheiro todos os meses, que gera divisão de lucro todos os anos, porque, afinal, a operação de marketplace, apesar de ser online, todo o estoque é físico, né? E precisa comprar mais estoque para crescer, precisa comprar. Então, os 10 mil reais iniciais não viram R$1 milhão de estoque do dia para a noite. Sim. Então, o que eu sempre fiz nas operações, que isso também a gente compartilha da mesma ideia, né? Nas operações de marketplace, é sempre reinvestir. Então, para ficar mais fácil as contas, pega lá uma operação de R$1 milhão, igual a gente faturava. E aí você tinha uma margem bruta média de 20%, já descontando imposto, já descontando o custo do produto. Então, 20% de imposto. Eu quero ter uma média de 10% de lucro líquido. Poxa, minha despesa não pode passar de 10%. É igual o cara falou, meu número ideal então seria 10%. Sim. Se eu estiver passando de 10%, eu estou mais caro na minha despesa, vai sobrar menos dinheiro no lucro líquido, que é o dinheiro novo que se faz
todos os meses. Se ficar 13%, vai sobrar 7% lá na ponta. Então, a margem ideal, eu acredito que esteja aí, entre margem bruta de contribuição, despesa e o que sobra. Só que dos 100 mil reais, ele não é o dinheiro que vai para o bolso, reparte entre os sócios ou o dono da empresa pega os 100 mil reais. Aí sim, eu acredito que dentro da divisão de lucro ele possa pegar uma parte, mas o ideal é que o dinheiro dele mensal já esteja dentro das despesas, né? Um passinho antes, prolabore é despesa. Sim. Então, poxa, quanto que eu preciso? Eu preciso de 10 mil por mês. Então, os 10 mil por mês já tem que estar dentro daqueles 10% da sua DRE. Dentro do cálculo ali do teu lucro líquido. Exato. Então, se ele não tá fazendo isso, ele não tá fazendo o mínimo. Ou seja, se tiver fazendo desse jeito, tá errado. Se não tiver fazendo desse jeito, aliás, então esse número tem que estar ali. Então, um exemplo que a gente sempre dá é isso. Eu e meu sócio, a gente tinha, por exemplo, 6 mil de prolabore cada um. Quando a operação começou a dar certo, faturando seus 1 milhão, 1 milhão e 200. Então, beleza. Se você já tirou tudo isso e tá ainda sobrando 80, 100 mil reais por mês, se você reinveste ao longo de um ano isso, 100 mil reais por mês, cara, tá falando de 1 milhão e 200 mil reais de dinheiro novo no caixa dentro de um ano. Aí você pega e divide uma parte, outra você investe na empresa, a outra você deixa a operação saudável por mais meses, e aí a operação é indestrutível. E outra, tem mais dinheiro para comprar estoque, tem mais dinheiro para fazer negociação forte, tem mais dinheiro para, às vezes, até derrubar o concorrente numa negociação avançada. Então, cara, se não tiver reinvestindo, se tiver tirando dinheiro do caixa todos os meses numa operação de marketplace que é margem enxuta, na minha opinião, tá já fazendo alguma coisa de errado. E se não tiver os números na cara, aí vai dar ruim. Sim. E se você não tá reinvestindo esse lucro, muito provavelmente seu concorrente tá. Sim. Ele tá ficando com caixa mais forte, ele tá fazendo negociação mais avançada, ele tá avançando mais enquanto você tá tirando esse dinheiro para talvez lazer pessoal, enfim. Então, o seu concorrente tá fazendo esse investimento, uma coisa que você não tá. E aí a gente falou ali, né? Então a gente tem receita, beleza, imposto a gente pode chegar lá, que é um negócio complexo, mas que precisa ser olhado. Temos a margem de contribuição depois de tirar o imposto e tirar o custo do produto. Só que o custo da mercadoria vendida, né, dentro da DRE é muito mal interpretado por muita gente. Sim. Coloca embalagem, coloca marketing, coloca outras despesas que já não pode considerar. Esse é um ponto. Só que tem um ponto que entra muito forte aí, né, Gu, que é a questão, né, de fazer o custo médio do produto real. Cara, a partir do momento que esse maluco tá faturando mais de 100 mil reais, como que ele deve fazer o custo médio do produto da melhor forma possível? Porque ele não pode considerar que comprou essa caneca a 10 e na última compra comprou a 8 e tudo que ele vendeu ao longo da vida foi a 8. Tem muita gente que faz isso, né? O último custo. Tem muita gente que considera a média pela cabeça. Paguei 10 uma vez, paguei 9 na outra, tô pagando 9,50 aqui numa média bem burra por cima. E vai assim, e vai jogando o preço que acha que tá, mas na realidade isso aí não é preço custo médio por nada, né? Não. Qual que é o ideal do cara fazer? A partir dos 100 mil reais, o que ele tem que gerenciar de custo? Show, vamos lá. Então, o primeiro passo, essa pessoa precisa entender que um dos fatores mais relevantes de subtração dentro do DRE é o CMV. O CMV ele é uma parte muito relevante do DRE. Então, ele tem que dar um carinho, uma atenção especial sempre para analisar qual é o custo da mercadoria que ele está vendendo. Isso é um ponto. Se essa pessoa não dá uma atenção, provavelmente ela está perdendo dinheiro, tá? Se ela não negocia, se ela não negocia pelo menos prazo, preço, enfim, se ela não cuida disso, ela tá tomando tinta ali pelo menos numa partezinha do CMV. Esse é o primeiro ponto. Daí, como se faz para você organizar muito bem isso? Cara, acima de 100 mil não tem uma forma mais eficiente do que você fazer no ERP. Dá para fazer por planilha? Dá. Mas o dono de uma empresa que se dá o luxo de ficar mexendo em planilha para calcular CMV, já faturando mais do que 100 mil por mês, uma empresa já de mais de 1 milhão por ano, eu acho que ele tá nitidamente jogando o tempo dele no lixo, calculando o CMV numa planilha, sendo que ele poderia pagar um ERP que custa 200, 300 reais por mês, que organiza a empresa toda em um lugar só. Então ele precisa ter processos básicos de entrada de estoque, de organização de CMV, de alimentação de custo, que o sistema vai fazer tudo isso de forma muito tranquila para ele. A qualquer momento que ele precisar tirar um DRE, o CMV está atualizado de acordo com o estoque. Tudo automático, tudo... Cara, automático, tipo, no momento que ele quiser, entendeu? Tipo assim, se o Hugo quer agora pegar a operação dele e falar, cara, quero saber o meu CMV. Vai lá, gera o DRE, ele tem um CMV atualizado. Sempre o CMV atualizado de cada produto. E para cada produto você sempre tem um histórico completo de custo.
Então, um histórico completo. Você fala, cara, quero saber quanto que eu tô pagando nessa caneca que eu tô vendendo aqui faz 1 ano. Cara, você tem um histórico completo de todas as compras que você fez, quanto você pagou em cada compra, qual a quantidade que você negociou em cada compra. Você tem tudo isso organizado. Então, não há necessidade de você ter planilha e tal, tudo na palma da mão, automático assim. Não tem jeito, tem que ser RP mesmo, cara. Porque você falou aí, eu tava até pensando, né? Se o cara mexe com planilha na posição de dono a partir dos 100 mil reais, ele tá praticamente empurrando caixa. Sim. Porque ele tá num operacional grotesco ali da operação dele que um RP de 200 reais ou aproximadamente isso resolveria. Então ele já tá errando feio, né? Sim. E tem outro ponto que eu tava pensando também, se você for olhar na base de tudo aquilo que você gera de receita na empresa, de 50% a 70% é custo. Total, é isso. E se você não gerencia 50%, 70% da tua operação, é ferro, não tem outra opção, né? 50% a 70% do que é subtraído ali no DRE, geralmente é custo. Se te sobra tão pouco, você não vai gerenciar só o pouco, né? Você vai gerenciar, na verdade, o que mais te custa. Sim. O que mais vale, de 50% a 70%. E a galera não faz entrada de mercadoria, não confere estoque no recebimento, não faz verificação do fornecedor, não faz verificação de orçamento a cada, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses com vários fornecedores. Então pensa só, que nem lá, a gente importa, isso é caso real, né? A gente importa lá. Então eu tenho essa caneca aqui, e essa caneca em São Paulo, no importador, eu pago 15. Mas eu importo ela recorrentemente. Eu só reponho em São Paulo quando eu preciso. Quando acaba a minha importação, quando eu tenho ruptura. Mas é 15. Quando eu importo ela, eu trago a 10. Só que, numa gestão burra, uma operação de risco, o cara bota 10 como custo real dele ao longo do ano. E aí, nossa, minha margem tá 25%, tô fazendo muita grana, eu olho todos os números que o Gustavo me falou e eu tô fazendo muita grana. E vai tirando dinheiro porque o número tá errado. Faltou só a gestão de custo médio real, Básico. né? Que aí ele teria que fazer a quantidade que ele trabalhou com 10 reais, a quantidade que ele trabalhou com 15 reais, a média disso, e aí o próprio sistema vai dizer quanto que ele pagou realmente naquele produto, né? E pode parecer pouco, mas se você fala de um jogo ali de muitas quantidades, de um mês para o outro, se você não faz o custo médio, você tinha um estoque a 10 e você comprou um estoque a 15 para não perder venda, para não abaixar o faturamento, cara, se você não faz o custo médio ali, às vezes dá uma diferença muito grande na tua margem de contribuição, muito grande no teu CMV que não era para dar, e, cara, estamos falando de empresa de varejo, o lucro líquido lá embaixo geralmente é menor, é pequeno. Então, cara, tudo que você erra grotescamente assim dá diferença no lucro líquido. Você está analisando um número errado, um número enviesado. Aí você deve estar falando, Gustavo, mas eu quero analisar de acordo com a minha última compra, porque ela foi mais cara, e eu quero ver o pior cenário. Tranquilo. Quando você tem um ERP, você tem a opção. Cara, eu quero analisar o meu DRE baseado em custo médio. Você gera e analisa. Eu quero ver agora baseado na última compra, porque eu tive que comprar em São Paulo, meus produtos estão vindo mais caros, eu quero analisar o meu pior cenário. Você pode analisar também, não é o correto. Mas você pode analisar para você ver o pior cenário. Tudo isso de forma simples e fácil dentro do ERP. Você pode ter essas visões, essas análises, entendeu? Putz, demais. E você vê que é o efeito dominó, né? Tá pensando no lucro líquido ainda, que é o que comanda o negócio. Vamos pensar a margem bruta, né? Que aí muita gente já olha, pelo menos ali, com o mercado turbo da vida, dá uma olhadinha na margem do produto, pelo menos. Ainda tendo muito erro. Se o cara tá fazendo o custo médio errado e aí ele acha que tá tendo mais lucro, às vezes ele não vê nem a necessidade dele importar mais essa caneca 10 porque tá tendo ruptura. Poxa, vai analisar o número a fundo, tá diminuindo minha margem, melhor eu importar mais caneca, porque se eu vender 100 para 10, aí beleza, minha margem vai bater melhor. Um ponto. Segundo ponto, o cara tira dinheiro do caixa, que era o que a gente tava falando, porque ele acha que tem mais lucro. Terceiro ponto, o cara às vezes não tá analisando até o fluxo de caixa dele que é gerado por esse produto, porque uma hora ele compra na importação que tem que antecipar dinheiro, na outra hora ele compra no à vista ali no importador de São Paulo, porque precisa do estoque mais rápido. Então, olha o tanto de coisa que vem desencadeando que vai afetar na estrutura dele falando de um produto só. E geralmente operações de e-commerce em média vão ter pelo menos uns 50 a 100 SKUs, né? Falando de operações maiores, falando agora de meio milhão, 1 milhão mês pra cima, né? Então, poxa, é um efeito dominó que o cara pode realmente quebrar a empresa por conta de decisão de custo. É a questão do número, né? A gente sempre tem que tomar uma decisão de direção da empresa baseada em um indicador, em um número. E se você tem um número enviesado, é isso que você falou, é uma cascata de decisões erradas.
não de decisões de má intenção, mas decisões erradas porque o número estava errado. Então a margem estava errada, não precisa importar, já tá boa a margem. Então vai desencadeando um monte de problemas aí, com certeza. Pra você ver como que é bizarro, né? Esses dias eu visitei uma operação, isso é real, e eles queriam ajuda para saber por que não estava dando resultado líquido, não estava sobrando dinheiro de fato na empresa como líquido. E aí eles estavam olhando a margem bruta. Eles estavam olhando mercado turbo e tal, e isso estava acontecendo. Só que assim, o que eles não estavam enxergando, na hora que você olha a margem bruta no mercado turbo assim, você fala, ué, vocês não tinham enxergado ainda? Porque, vamos pensar, uma operação maior, que fatura mais de 300 mil. O cara olha pro mercado turbo, tá 7, 8%. E o cara tem uma estrutura grande, 3, 4 sócios, tem um puta de um galpão, tá comprando mercadoria a rodo. Você olha no mercado turbo dos ordenados lá, do menor pro maior, tem um monte de anúncio negativando, jogando aquela margem para 8%. Mas nunca que essa operação vai fechar positivo. E aí fechava mais sobre o faturamento, mais 15, 20% de despesa, porque o faturamento não era tão relevante assim, perto da estrutura. Tá tomando pau 40, 50, 60, 70 mil ao longo de 3, 4 meses, igual você falou. Pode ser reversível? Pode, se a pessoa usar conhecimento, trazer quem realmente entende de gestão para implementar o RP, implementar o financeiro, rotinas administrativas inteligentes que vão resolver todos esses casos. Mas esse daí, por exemplo, a gente colocou esse direcionamento, né? Poxa, tá errada essa margem, vai trabalhar com margem mais alta, vai, né, colocar dinheiro realmente para dentro da empresa para depois resolver o lucro líquido, porque tá feia a coisa. E depois diminui despesa, porque desse jeito aí vocês não vão durar muito tempo, não. Aí começa a se trabalhar do jeito certo, ou seja, os 3, 4 meses anteriores foram realmente perdidos, tanto em dinheiro quanto em tempo. E mais valioso do que o dinheiro é o nosso tempo. E aí falando sobre isso, dada a introdução, muita gente realmente, inclusive eu que sou vendedor de marketplace até hoje, muita gente odeia a gestão financeira. Muita gente odeia a rotina financeira, a rotina administrativa, porque tem que conferir, tem que conciliar com o banco, às vezes vai dar pau no aplicativo, às vezes você não tem o RP, você vai ter que fazer manual, você tem que conferir as micro despesas, você tem que colocar um limite no seu ganho mensal, porque nem tudo é oba-oba, nem tudo é festa. Então muita gente realmente não gosta da gestão financeira. Eu não gosto, mas eu nunca deixei esse negócio de lado, eu sempre coloquei alguém para fazer isso da melhor forma possível. Dito isso, o que você acha que é assim inegociável dentro da rotina financeira de um dono de empresa ou de uma gestão de empresa de marketplace para ele não ser a operação de risco, mas sim virar uma operação indestrutível que dá muito lucro todos os anos? Show. Bom, a primeira coisa que eu acho que deve acontecer, e já pegando esse exemplo que você trouxe, se essa empresa que você trouxe tivesse uma rotina de olhar para o DRE pelo menos uma vez por mês, né, eles teriam identificado um problema grave ali na raiz, um primeiro mês negativo. Tá? Então, cara, de fato, a gestão financeira é algo chato de ser feito, é algo que é uma rotina maçante, é muita coisa, igual você falou, é a micro despesa, é um micro detalhe, é muita despesa, é gasto no Pix, é gasto no cartão de crédito, comissão no marketplace, custo de full, um monte de coisa que precisa ser organizado, computado, para lá no final do mês você bater o olho e falar, cara, minha margem bruta de contribuição foi 20%, mas minha despesa deu 20% em cima do faturamento. Zerou, empatou, você não ganhou nada. Então, eu enxergo que precisa-se ter um cuidado muito, muito maior do que se tem, né? Porque geralmente a galera deixa a gestão financeira de lado. Dá uma olhadinha na margem ali, pelo mercado turbo e vai tocando, tem dinheiro em caixa, vai tocando. Só que a hora que você chega, cara, só que eu trouxe um exemplo de uma operação que eu visitei e você trouxe uma que você visitou. 2 operações de 300 mil por mês que estavam tomando prejuízo há não sei quantos meses, cara. Pelo menos 2, 3 meses. E é uma rotina chata que não tem jeito, precisa ser feita. Então, cara, o financeiro se divide em 2 etapas, né? Ele se divide em uma etapa mais operacional, que são rotinas administrativas, lançamento, conciliação, organização no ERP, faturamento. Então, toda a parte administrativa que faz o financeiro acontecer. Então, não pode deixar de lançar nenhuma despesa, não pode deixar de organizar as categorias, não pode deixar de gerar os relatórios, que daí a gente entra na segunda etapa, que é a etapa mais estratégica do dono da empresa. O dono da empresa ele deve investir mais tempo analisando números financeiros, analisando o fluxo, analisando o DRE, analisando se está gerando lucro ou não,
como que tá a despesa, se aumentou, se diminuiu, se a folha de pagamento está inflada ou não, enfim. É aí que ele deve investir o tempo. Mas acontece demais, cara, a galera que entra no mercado, começa, por exemplo, lá na mentoria do Hugo, por exemplo, escala muito rápido, às vezes é o dono que tá no dia a dia, no oba-oba, e não consegue, cara, dar essa atenção para chegar no final do mês e fazer uma conciliação bancária, ou chegar no final de cada semana e fazer uma conciliação bancária. Aí esse cara vai deixando no oba-oba, passou um tempo, passou dos 100 mil ali, o cara já tá tomando tinta, porque ele não faz um acompanhamento recorrente. Aí, o que acontece? Acontece que a alíquota de imposto desse cara começa a subir e ele não reprecifica de acordo, né? Ele não aumenta o faturamento, não negocia com o fornecedor. Então, acontece que esses caras não poderiam, mas vão deixando a gestão financeira de lado, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de conhecimento e às vezes por negligência mesmo. Acontece muito. Acho que eu tô tendo lucro, vamos deixando de lado, né? Mas isso vai matar muita empresa, tá? Então, na regrinha da FIFA ali, tinha que ter, pelo menos diariamente, lançamentos, o que mais? Eu diria que são alguns pontos, né? Você tem pagamento de fornecedores, você tem o plano de contas da empresa, que são todas as despesas que são recorrentes, então você tem que fazer isso, e você tem que fazer conciliação bancária todo dia. Porque, a depender da empresa, tem muita gente com poder de pagamento, de negociação, de, compra do mercado, compra de embalagem, compra disso, compra daquilo. Então tem muita coisa que às vezes acontece sem ser registrada no RP. Então faz parte da rotina financeira organizar tudo isso e lançar no sistema. Então eu diria que lançamento de despesas, conciliação bancária diária, análise de despesa pelo menos semanal, tem que ser semanal, tem que avaliar o que está sendo gasto, o que não está sendo gasto, tá? E pelo menos uma vez por mês ter o relatório de DRE para você analisar se a tua empresa está gerando riqueza ou está consumindo riqueza, tá? Só que sem o dono ter que ficar 2, 3 dias para gerar um DRE, entendeu? Esse é o grande ponto. Então, uma gestão financeira básico do básico, na minha visão, seria isso. Então, se resolve com um bom RP alimentado, com boas rotinas administrativas que vão levar ali algumas horas da semana, /mês, seja do gestor, seja da pessoa daquela área, seja o dono vai ter que gastar tempo, obviamente, no detalhe, né? Até estruturar tudo isso. Sim. Mas então, basicamente, a receita tá aí. Um RP bem implementado, bem utilizado, porque RP sem alimentar não adianta nada, mas as rotinas financeiras administrativas que vão manter esses dados atualizados e também o número mais claro, mesmo que seja de forma simples, claro para poder ser analisado. Então, ótimo. Isso, beleza, o cara consegue fazer, só que eu tenho uma visão de vendedor também. Pode ser uma economia burra, onde o dono, leva horas e horas em rotinas administrativas, rotinas financeiras, alimentação de RP, alimentação de dados básicos. E aí, por que economia burra? Porque será que se esse vendedor, inteligente que é e que conhece o mercado de vendas, se ele pegar todas essas horas aqui, que ele gasta ao longo do dia e depois multiplicar isso por mês e ano, será que se ele pegar todas essas horas aqui e reverter essas horas para a estratégia de vendas, ele não dá um retorno sobre o investimento muito maior sobre as horas dele, falando de negociação, falando de novos produtos, de importação, de capacitação, de implementação de cultura, equipe, empresa. Acredito que ele dá um retorno muito mais alto aqui. Então eu vejo, por exemplo, como uma economia burra, o cara que prefere não fazer a inteligência financeira acontecer dentro da empresa, mas também não quer pagar uma terceirização. Então, para mim, isso é uma puta de uma economia burra, porque tem um produto nosso, inclusive, mas não é porque é nosso que eu tô falando dele, mas é porque se o cara não paga isso, é uma economia burra dele nem fazer e ele não pagar os outros para fazer. Então, eu acho que ele deveria terceirizar nesse sentido, dependendo do tamanho da empresa dele, para que uma empresa especializada faça o trabalho financeiro por ele e ele consiga dar mais retorno sobre as horas, que é o tempo, né, investido dele ali. O que você acha sobre esse retorno sobre investimento e como que é essa nossa solução de resolver o financeiro pelo cara para que ele consiga focar no estratégico e dar mais dinheiro para a empresa? Boa, excelente pergunta, cara. Eu costumo pensar que sempre que há um dono, há um fundador da empresa, o tempo dele é sempre muito valioso. Então o tempo dele tem que dar ROI para a empresa. Tem que dar ROI. E daí você pensa que se esse cara tá passando tempo mexendo em planilha, mexendo em anúncio, mexendo em precificação,
mas tudo em trabalhos operacionais assim, ele não tá dando retorno. E muito provavelmente, se a empresa dele não tá crescendo, né, ela tá decaindo. De alguma forma, ela tá decaindo, não tem jeito. Então, assim, eu enxergo também como uma economia burra, tanto que em todas as empresas que eu atuo, eu gosto de ter um BPO financeiro. Então, fazendo os lançamentos, fazendo a parte operacional. Tá? É algo que eu não paro pra lançar Pix no RP de acordo com a categoria. Isso não existe, tá? Mas, cara, é uma conta, eu acho que muito básica, né? O founder da empresa, o CEO da empresa, tem muitos outros assuntos para estruturar as bases da empresa dele, para fazer dar mais retorno, para gerenciar os processos, para gerenciar a equipe, para trazer mais gente, para, cara, talvez pensar numa loja própria, pensar numa marca própria, igual você falou, pensar numa importação. Aí o tempo dele, eu acho que faz sentido, né? Dá retorno, dá ROI, para pensar no crescimento da empresa. Eu acho que é pensar em crescimento. Crescimento não só em vendas, mas, cara, estruturar um novo canal, pensar em uma marca própria, cara, pensar em uma estratégia de conteúdo para Instagram, enfim, trazer novas fontes de receita para a empresa. Eu acho que é aí que tem que estar, tá? E nesse formato que a gente faz a terceirização financeira, isso é muito engraçado porque não surgiu uma ideia da minha cabeça. Na verdade, surgiu uma ideia de clientes nossos. Porque o que acontecia? Cara, a pessoa vem, faz a implementação de RP comigo. Ela vem, faz, implementa o RP com a gente. Ou, às vezes ela aprende a vender com você, vem, implementa o RP comigo, aprende a fazer gestão financeira comigo, só que na hora do dia ela fala, Gustavo, não consigo, não dá tempo. Ou ela se mata para conseguir tirar um DRE e gasta muita hora do tempo, né? E muito tempo, muita coisa. E, cara, começou a acontecer demais isso. A galera, cara, você ensina a fazer, mas eu não consigo. Você ensina a fazer, mas eu não consigo. Falei, cara, a gente precisa ajudar a galera a fazer. Então foi aí que surgiu o BPO financeiro, né? A terceirização. Onde praticamente a gente dá sequência no trabalho de implementação, só que especificamente fazendo o financeiro pela pessoa. Todas as rotinas operacionais, financeiras do dia a dia, a gente tem uma pessoa dedicada para fazer pela empresa. Então, a gente controla através de uma comunicação, por grupo e tal. Então, todas as despesas, tudo que é Pix, tudo que é cartão de crédito, tudo isso é conciliado, é organizado, é lançado na RP. A gente confere CMV de todas as vendas, a gente confere todas as vendas se caiu com custo, se caiu organizado certinho, lança no DRE. A gente organiza todo o plano de contas anual da empresa. Então, tem empresa, por exemplo, que chega para... Cara, empresa que fatura 200 mil e não tem um plano de contas organizado. Então, os caras chegam com uma planilha, então tem que lançar tudo que é plano de contas, recorrência e tudo mais, tudo bonitinho. Né? A gente faz tudo isso para que a empresa tenha um mínimo daquilo que a gente falou, mínimo do número para ele analisar. Então, basicamente, no final do mês a gente chega, a gente concilia tudo, bate e fecha o mês, gera o relatório, já analisa esse relatório. Eu sempre falo que o DRE conta uma história. Pode ser uma história triste, pode ser uma história feliz, mas o DRE conta uma história. Então ele conta uma história de uma empresa que, cara, que talvez inflou demais o custo e por isso ela acabou. Ou ele conta a história, eu sempre falo pros meus mentorados, né? Ele conta a história de um dono desleixado, ele conta a história de um dono muito centralizador. O DRE sempre conta uma história. A gente tira o DRE, lê a história que o DRE tá contando, lista todas as análises e faz uma reunião mensal ali. Cara, recentemente a gente fez uma para ditar um plano de ação. Comentei, uma empresa que fatura 300 pau por mês, tomando tinta, tomando prejuízo e com 2 problemas específicos, tá? Com 2 problemas muito específicos. Tributário, imposto, né? E prolabore descontrolado. Prolabore descontrolado. E então, nem sabia o que estava acontecendo. Nem sabia o que estava acontecendo. Porque, na verdade, não é nem um prolabore, é uma distribuição, porque é um prolabore muito alto acima do mercado. Então, você tem o prolabore, que seria o salário de mercado, né, do dono da empresa, o que sobra de lucro ele pode retirar. Então essa pessoa estava retirando a mais do que a empresa estava gerando. Então ela estava consumindo ali riqueza completamente da empresa. Então, o que eu diria resumidamente? Essa pessoa pode economizar todas as horas operacionais que ela gastaria e sentar numa mesa e pegar o DRE e analisar apenas os números. E já com um plano de ação. Já recebe mastigado, na verdade, né? Recebe pronto, né? Cara, eu falo que conhecimento é a chave mesmo, né? Porque se eu tivesse esse negócio de BPO financeiro uns 4, 5 anos atrás, eu tinha ganhado mais dinheiro. Você gastou muito tempo com isso, né? Gastei tempo, gastei energia, dinheiro. A gente até
treinava a pessoa para fazer, mas ao mesmo tempo tinha que fazer o fechamento dessa pessoa, a pessoa não entregava os dados prontos, não era tudo alimentado, faz uma planilha, depois adapta. Cara, eu teria ganhado muito dinheiro, porque você pensa aí, a terceirização, né, de 1.000 a 2.000 reais de um BPO financeiro, que é hoje, e aí você tá falando de uma economia já, se for colocar um funcionário, você vai pagar em torno de 3.000 reais para uma boa pessoa no financeiro, no mínimo 3.000 reais, mais os encargos. Então você já No tá mínimo. economizando 1.000 e poucos, chutando baixo por mês, falando no ano já tá falando de quase 15.000 reais. Você já economizou. Mais o tempo que você ganha estrategicamente como dono, como estratégico da empresa, para colocar mais dinheiro nisso. Eu sempre costumo pensar o seguinte, cara, será que se eu vou pagar 1.000 ou 2.000 reais para essa empresa de terceirização, será que eu não consigo fazer mais dinheiro com o tempo que eu colocaria no que eles vão fazer como serviço? Cara, eu consigo. Então, traz para dentro a terceirização, resolve. Inclusive, todas as empresas nossas hoje rodam com um BPO financeiro, não é o nosso, é um terceirizado, mas roda porque a gente não quer perder tempo nesse operacional batido de planilha, de RP, essas coisas. Sim. Então, assim, essa é uma operação de risco. A pessoa a gente já falou ela tá com a visão turva, ela não consegue saber os números, ela não administra o dia a dia, ela tá perdendo dinheiro. Ela faz muita parte operacional dentro da operação, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo tempo pro estratégico crescer a empresa, crescer o lucro, crescer a margem, porque não tem uma terceirização financeira. Então, assim, aqui a gente já listou o que seria uma operação de risco, mas que em contrapartida, se resolvido, seria uma operação indestrutível. Né? Então, estamos chegando em alguns pontos aqui já de solução. Né? Um ponto muito bacana que você trouxe, que é perigosíssimo no mercado nosso, né? Que está lá na ponta da linha também e pode ser muito caro, é o imposto. Né? Então, o vendedor que também não olha números e só cresce, ele até não vê o lucro ou pode ver algum tipo de lucro no comecinho ali, só que não acompanha também o percentual de imposto ou não acompanha realmente quanto que está pagando de imposto no final das contas ali, e isso só cresce à medida que ele vai aumentando o faturamento. Então, se ele não controla isso, não sabe depois a decisão que precisa ser tomada até certo nível de alíquota de imposto, esse cara pode ser prejudicado por uma má decisão de um contador ruim, pode migrar para um lucro presumido ou migrar errado para um lucro real no momento errado, vai tomar nabo, vai tomar tinta. Pode ser que ele fique no simples e abra mais 3, 4, 5 CNPJs e vá pulverizando esse faturamento, achando que isso está muito produtivo até certo ponto. Pode ser que sim, tem casos que podem ser que sim, mas agora já são mais raros. Só que ele tem muito trabalho operacional, muita coisa envolvida, fica muito inflado e pode ser que o lucro real seria uma opção mais viável para ele, ou um lucro presumido. Resumidamente, se o cara não estiver vendo o número dele exato de receita versus o imposto, ele pode estar tomando problema aí também. Isso a gente também resolve a partir de um RP controlado, as rotinas, né, do financeiro junto ao contábil, junto à contabilidade e o fiscal, para também, mês a mês, tomar uma decisão inteligente. É assim que está rolando hoje, ou o pessoal continua no risco de deixar o faturamento só crescer, dominar a cabeça, enquanto os outros números vão diminuindo e a pessoa nem sabe o que está acontecendo? Cara, infelizmente tem acontecido muito ainda da galera focar muito em venda, em faturamento, e a hora que viu já foi, sabe? Muita falta de conhecimento e tal. Então, a gente tem trabalhado muito no nosso formato de implementação de RP, a gente tem colocado muita energia em financeiro. Muito mais do que as outras áreas. Porque a gente vê que o pessoal tem uma dor muito forte nisso ainda. Mas, basicamente, o que eu enxergo é que tem muita contabilidade amadora ainda no mercado, direcionando as empresas de forma muito errada. E o imposto, com o tempo, as empresas que rompem a barreira, né, as empresas que realmente se profissionalizam, rompem a barreira dos 200, 250, 300 mil reais, estão começando a entender quando a alíquota já está ali em 12, 13, quando já está atrapalhando ali. Já tá ficando muito caro, entendeu? Então, a gente sempre, cara, orienta essa questão da gestão financeira de olhar o número mês a mês. Porque se você vai olhando de forma lateral o DRE, você vai vendo a despesa andando de lado, se ela tá crescendo, se ela tá diminuindo e como que ela tá mordendo ali a tua margem, né? Então, se você faz essa análise, cara, você sempre vai pegar um problema na raiz ali, entendeu? Igual recentemente aconteceu em uma empresa que a gente tava analisando, que não é uma empresa de marketplace, mas que a gente identificou, por exemplo, uma folha
uma folha de pagamentos, né? Uma despesa pessoal muito alta. Então, o que a gente direcionou para esse dono de empresa? Cara, a folha tá muito alta, você precisa dar mais ROI, você precisa faturar mais. Ou você precisa cortar outras despesas que são, por exemplo, dispensáveis, que não precisa. Tem que ter uma revisão completa disso. Tá? Então, tem acontecido muito disso. E o que eu sempre recomendo pro pessoal é, turma, apesar de entender um pouco, eu não sou especialista em lucro real, nem presumido, nem nada disso. Pelo menos 2 a 3 análises de contadores diferentes. Pra você ver se a conversa bate. Se a conversa é a mesma. Porque se a conversa não bateu, vai fazendo outros estudos, procura referências do mercado, né? Mas isso é algo que, depois do CMV, a partir de certo ponto, acaba se tornando muito relevante, né? Na subtração ali do DRE. É o segundo, né, do ranking ali em Total. participação. Provavelmente, depois dos 300, 400 mil mensal, vai ser imposto. Sim. Cara, e eu posso falar com tranquilidade sobre isso, porque eu já errei esse caminho, né? De crescimento rápido. Eu sempre fui executor, aceleração, nível máximo. E a empresa crescendo, 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 faturando, faturando, faturando. Na época a informação era, abre 2, 3 CNPJ. Vambora, abre 2, 3 CNPJ, divide o faturamento, cresce nas 3. Ah, bateu 1 milhão. E agora, o que eu faço? Cara, eu quero bater 1,5 milhão, 2 milhões. Nossa, mas eu vou precisar abrir 6, 7, 8 CNPJs? Isso aí vai ficar... Como? Não tem mais gente pra colocar, família, avó, filho, namorada, não tem mais onde colocar nome. E aí você vê uma hora, cara, não tem mais jeito, eu vou ter que migrar. E agora, lucro real ou presumido? Cara, 100%. Inclusive é afiado isso dentro do grupo como um todo, né? Sempre que os clientes perguntam, pede 3 análises de 3 contadores competentes, porque senão qualquer decisão fora disso você pode estar tendo um erro. E a gente, na época, confiava num contador, que era o contador de bairro, contador que era bom ali para a região, que cuidava de bar, que cuidava de pizzaria, cuidava de padaria. E aí, para cuidar de uma conta de 1 milhão, ele achava que algo era certo. E ele falou, cara, muda para o lucro presumido. Muda para o lucro presumido, porque para vocês o lucro tá assim, assado. Faltava clareza dos dados naquela época, no começo, então a gente apanhava muito por falta de conhecimento. Não tinha clareza exata da DRE, falou, ó, a partir desses números aqui vai para o lucro presumido. Ah, beleza, você falou, tô falado, vamos. E aí mudamos. Só que, cara, todo mês o lucro só se apertando, o lucro só sendo exprimido. Todo mês. E a operação ficando maior e o lucro sendo exprimido. Quando a gente viu, realmente não era a melhor decisão. A gente parou para analisar com outro contador, com outras pessoas, buscando conhecimento. Ó, o lucro não bate. Né? Tá ficando ruim para nós, estamos trabalhando e não estamos vendo dinheiro lá no fundo. A gente paga todo mundo, fica tudo bonitinho, só que os sócios não estão ganhando tanto quanto deveriam. E aí era para ser lucro real, por conta da análise do que a gente faz, revenda nacional e internacional, produtos. Revenda geralmente vai dar lucro real, né? A margem um pouco mais baixa. Uhum. Só que aí na hora que a gente criou o nível de consciência, era tarde demais, porque só poderia mudar o regime tributário no ano seguinte. E aí a gente tinha mais 6 meses para penar num regime tributário que a gente sabia que era o errado e que a gente estava perdendo dinheiro. E aí tinha que esperar bater janeiro para migrar. Ou tinha que fechar a empresa, abrir uma nova, não era, mas é viável essa mudança porque tinha 15, 20 colaboradores, uma estrutura grande, aluguel grande. Então assim, cara, foi foda. E foi uma decisão errada porque faltou números. A partir do momento que a gente segurou a onda, não lucrou tanto nesse ano, sabemos que muito dinheiro ficou para o governo ali naquela etapa, janeiro a gente migrou lucro real. Disparamos. Melhorou o faturamento, que a gente já tinha uma estratégia tributária, melhorou a parte de precificação, melhorou o lucro líquido, melhorou o fluxo de caixa, porque o pagamento, né, do lucro real é diferente do presumido. Dava para fazer alguns encaixes fiscais que, ao invés de você pagar aquela mensalidade de imposto, todo mês você pagava de 3 em 3 meses, então o fluxo de caixa aliviava. Uma série de coisas que dava para fazer, isso que a gente não conhecia 10% do lucro real. Hoje eu conheço um pouco melhor. Daria para fazer ainda mais, que teria colocado no mínimo aí para os sócios mais 200, 300 mil reais líquido no bolso. Cara, estamos falando de 2 anos de trabalho, é um puta dinheiro para quem tá começando. Hoje eu falo isso, dói, mas agora eu sei que não dá para cometer. Então assim, eu trouxe esse relato porque muitos vendedores que têm uma operação de risco hoje não estão olhando esses números. Tá achando que tá tudo legal, tá tudo bolo, mas uma hora vai vir a cobrança, e ela é cara. E se você tivesse tido os números bem lá no início, você tinha colocado, você falou, 200, 300 pau a mais. Não, isso aí só do imposto, né? Se tivesse os números exatos desde o começo, entrado
uma operação lucro real desde o começo, importado já quando o caixa começou a se consolidar, tido colocado o RP certo antes. Cara, eu não teria internalizado a gestão financeira, eu teria terceirizado com um BPO financeiro. Você coloca aí um lucro a mais por mês e depois no ano, para os sócios, você tá falando de meia milha, cara. Muita grana. É muita grana. Para quem tá no terceiro ano, tava no terceiro ano de mercado, era muito dinheiro. Então, assim, são oportunidades que passaram. E o mercado tá extremamente longe de ser um mercado ruim. Mas ele é um mercado que, a partir do momento que você começa a faturar bem, igual aos outros, você precisa se profissionalizar. A padaria de 10 mil não tem a mesma gestão da padaria de 1 milhão. Tem que ter uma gestão financeira diferente, senão o pau vai comer. Então, eu acredito que esse assunto... Eu acredito não, né? Eu tenho certeza que é um dos assuntos mais sérios para quem fatura mais de 100 mil. Eu ainda acredito que o cara que vai até os 100 mil, não que ele possa dar uma barrigada dessa, que ele tem que ter os números, que ele tem que ter tudo certinho, mas que ele tem que ir para um nível mais de vendas, mais execução para consolidar. Depois, ele tem que olhar realmente margem no fino, financeiro no fino, porque você sabe, depois que a operação dá uma estruturada, aí ele tem que ter gente, tem que ter capacidade para pagar gente estratégica, para fazer análise de mercado, para negociar com o fornecedor, tem que ter o cara do financeiro, aí ele vai ter que ter o cara bom do operacional dele, um líder, um gestor, quiçá, um marketing. Cara, tem muita coisa que começa a se envolver. Se ele tem saúde financeira, ele consegue pagar tudo isso e aí fala, poxa, esse cara nem trabalha na operação. Por quê? Tem saúde financeira e tem gestão de equipe. Aí já muda o jogo, né? Hoje mesmo tem a operação que roda bem e eu não coloco a mão em muitas coisas. Hoje eu faço parte estratégica algumas vezes por semana. Dependendo do mês, eu faço a reunião estratégica do mês. E roda com lucro líquido fino todos os meses. Como a gente falou, agora eu aprendi. BPO financeiro, lucro real bem administrado, uma boa contabilidade, implementação de RP bem feita desde o começo das coisas, importação, conhecimento na linha. Então, para finalizar esse raciocínio, eu sempre falo muito para os caras da mentoria. Até certo ponto, você vai faturar olhando margem bruta, porque o seu imposto ele fica meio travadinho, né? 4, 5, 6%. Até ali, cara, o mercado turbo vai resolver tua vida. A partir dali, não é porque é meu sócio, mas chama o Gustavo, porque você vai precisar implementar RP. E se eu fosse você, de coração, eu colocaria a terceirização financeira, que você vai lucrar muito mais. Antes de chegar num 1 milhão de faturamento, com 300 mil, você vai estar colocando muito dinheiro no bolso. Aí as coisas ficam muito mais fáceis, você tem muito mais munição do que o mercado que entra amador e não quer saber dessa parte de gestão. É ou não é? Cara, um tiro, nada. É exatamente isso. É exatamente isso. E aí a gente está falando de 2 pontos que a pessoa precisa conduzir, né? Falamos de gestão financeira e gestão que acaba sendo contábil, né? DRE, dia a dia, ali. Qual que você acha que entra como terceiro ponto para esses vendedores que hoje estão com uma operação de risco e querem passar para uma operação indestrutível, uma operação lucrativa que cada ano dá mais dinheiro? Na minha opinião, para dar uma introdução, entra como processos. As empresas muitas vezes não entram na parte financeira, DRE, não entra DRE financeiro, administrativo, porque não tem nem processo. Processo de logística, processo de expedição, que é o básico do dia a dia que começa lá no início da jornada, processo até de criação, produtividade de anúncios, análise de mercado. Eu vejo como um terceiro ponto aí que está matando muita empresa e que é fácil de se resolver. O que você acha? Excelente, cara. Eu concordo plenamente, porque uma empresa que não tem processo é uma empresa que depende muito do dono para tudo que vai fazer. Então, se você vai fazer um anúncio e tem uma coisinha diferente, chama o dono. Ah, se você tá lá na expedição e aparece uma coisa diferente, chama o dono. Qualquer coisa que acontece diferente, se você não tem processo nem procedimento, você tem que chamar o dono da empresa, tem que ficar alugando o tempo dele para você, né, conseguir fazer com que a operação rode. Então, cara, processo, muitas vezes o pessoal acha que é algo de empresa grande, que é algo de multinacional, de Ambev. Cara, e não é. Procedimento é algo que você pode fazer num caderno, no papel, escrito. Mas você precisa ter procedimento para tudo que vai ser realizado na empresa. Você precisa ter organização, você precisa ter um passo a passo. É um checklist, basicamente. Então, por exemplo, a gente está falando muito de gestão financeira. Então, você pode ter um processo semanal. Toda sexta-feira, o colaborador Hugo precisa retirar o extrato bancário, conciliar todas as saídas e todas as entradas que tiveram no banco, no caixa, toda sexta-feira, até tal hora, e enviar um relatório para o gestor tal para analisar as despesas da semana.
Ponto. Isso é um processo, por exemplo, chave, simples, básico, que, cara, não só no financeiro, mas em todas as áreas da empresa, por mais simples e por menor que a empresa seja, se ela já tenta crescer estruturada com esses processos documentados, com as pessoas executando esses processos, eu acredito que isso acaba dando muito mais liberdade para os sócios da empresa ou para o sócio da empresa ter tempo para executar mais coisas. Então precisa ter procedimento, cara. A gente falou muito disso no podcast passado, ou retrasado, não lembro, com o Juliano. De quando você tem processos, você mitiga muito o microgerenciamento. O dono não precisa ficar ali, né, vendo o que a pessoa tá fazendo, como que tá fazendo, não sei o quê. Então, basicamente, eu tenho certeza, cara, que o terceiro passo ali é processo. E o processo vai englobar tudo, inclusive o financeiro, que a gente falou especificamente, né? Vai englobar estoque, vai englobar cadastro de produtos, vai englobar a gestão do CMV que a gente falou. Então, para gerir um bom CMV, por exemplo, cara, você vai ter um processo de entrada de mercadorias, alimentação do preço de custo através de nota ou através de ordem de compra ou de forma manual. Qual que é o formato? A pessoa que vai fazer isso tem que ter um procedimento exato de como executar e fazer essas paradas, entendeu? Então, é algo que, assim, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de fazer, mas a maioria da galera não gosta, né? Então, não tem jeito. Se você organiza e faz os processos da sua empresa para ela rodar sem você, você tem mais tempo. Você mesmo tá vendo isso no teu dia a dia. Você é um cara que aplica muito gestão. A tua empresa de marketplace, eu sei que ela não atua só no Mercado Livre. Vocês estão abrindo frente de marketing, setor de marketing, e, cara, ampliando para outros canais. E, cara, não existe só Mercado Livre. Daí entra também um ponto, acho que eu já colocaria até como um quarto ponto, né? Que o pessoal pensa muito fechado na bolha de marketplace. Cara, é Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu, e vou ficar por aqui. Mas, cara, você tem site próprio, você consegue criar uma estratégia de conteúdo através do Instagram e vendendo uma landing page ou vendendo um site próprio. Você consegue, cara, talvez um próprio podcast, depende do nicho, para você criar conteúdo, criar comunidade, fornecer produtos, enfim. Tem uma série de coisas que para cada nicho vai ser diferente, mas que quanto menos tempo o dono tá no operacional, mais tempo ele tem para pensar nesse tipo de coisa para ampliar a receita da empresa, sabe? Então, a gente fecha o terceiro ponto como processos, com certeza, dando mais liberdade ainda para os sócios, para os donos da empresa, e também ampliando horizontes, entendeu? Eu acho que isso muda o jogo da empresa, ampliar horizontes e sair da bolha dos marketplaces e tentar olhar para novas frentes que cada nicho consegue agregar, entende? Boa, cara, perfeito. E sabe, pegando essa parte da bolha que o pessoal não fura, sabe um departamento que 90% das empresas de marketplace não tem? Qual? Marketing. Você falou de vários canais, só que eu falo de um que o cara não sai da casinha, por exemplo, o Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre tem a possibilidade de você colocar até 3 formatos Reels dentro de um produto. E esse Reels vai reverberar, se for bem feito, bem trabalhado, num bom anúncio, ele vai reverberar no TikTok do Mercado Livre, vai reverberar dentro do Instagram do Mercado Livre, dos Shorts do Mercado Livre, e vai trazer toda essa galera, toda essa demanda de fora direto para o teu anúncio. Sem contar que dentro da plataforma já é um Reels, um TikTok ali. E por que eu tô falando que muita gente não tem? Eu tenho casos dentro da mentoria que eu falo pro cara 1000 vezes por semana. Você precisa dos clipes, você precisa dos vídeos. E ele não faz, ou faz uma porcaria de um vídeo. E se ele tivesse, por exemplo, a cabeça para investir num marketing que seja um videomaker, um produtor de conteúdo dentro do canal dele, só de Mercado Livre ele já dobraria o faturamento tranquilo, cara. Porque o Mercado Livre tá investindo assim, ó, 80-20 no clips. Tá investindo muito, é muito mesmo, tá? É inexplicável. Inclusive, dentro do algoritmo, se você não tiver 100% agora dos teus anúncios com clipe, você tá perdendo relevância. Por algoritmo, não tem nem conversa, não é que o Hugo acha, é algoritmo. Bate 100%. Se você não tiver 100% dos seus anúncios, tem 100 canecas anunciadas. 100 delas precisam ter vídeos. Senão você tá perdendo relevância só por estar ali sem vídeo. Então, se esse cara aqui, ele tem essa cabeça para investir, que isso já é uma dica, hein? Muita gente não preenche nem 70% dos anúncios com clipes. Tem cabeça para investir, que ele tem tempo para pensar nisso, buscar capacitação. E ele tem caixa saudável, gestão para saber, cara, se eu contratar aqui uma pessoa, uma analista, nem que eu for treinar essa pessoa internamente, vai me custar quanto? 2, 3 mil reais? Se eu trouxer isso, quanto de retorno eu posso trazer para minha empresa? Tô falando que ele pode aumentar, até dobrar a empresa dele. Ó, que simples decisão, saindo da bolha, ainda dentro do Mercado Livre, falando, sem explorar outras alternativas. Com uma pessoa ele pode dobrar o faturamento dele. Ou seja, dobrar lá na frente
quase que provavelmente o dobro também do lucro. Então, assim, não faz sentido, sabe? A pessoa não ter essa gestão financeira e gestão de processos que a gente está falando. Aqui só falando desse cliente que poderia implantar o Clips, ele poderia ganhar muito mais dinheiro falando de Mercado Livre. Saindo da bolha, ainda dentro da bolha, né? Ele conseguiria ganhar muito dinheiro assim. Cara, hoje pode 3, os caras estão trabalhando no nível de consciência. Poxa, o cara que chegou, o cara que entrou dentro do anúncio e precisa saber mais informações do produto, e o cara que saiu, mas é tipo um remarketing. Poxa, esses dias apareceu o vídeo do Marcelo, fazendo um vídeo de uma mochila importada nossa, no Instagram do Mercado Livre, patrocinado. Cara, o Mercado Livre colocou no Instagram dele, Mercado Livre do tamanho que é, patrocinou um vídeo de um anúncio nosso, que é só nosso, onde o cliente vai entrar pelo Instagram do Mercado Livre, pelo patrocinado, e vai cair dentro do nosso anúncio e vai comprar ali, porque não tem muitas outras opções. É o melhor preço, é o melhor anúncio, tem vários vídeos, nível de consciência, qualidade lá em cima, 5 estrelas. De quem que ele vai comprar? Vai comprar ali. E quanto mais a gente gastou isso? Tempo da edição, o tempo da captação, o tempo do cara colocar a mochila nas costas. Olha o dinheiro que isso trouxe, cara. Então, assim, tem muito dinheiro na mesa, isso falando de poucos processos de gestão que devem ser implementados, né? Então, saindo da operação de risco para uma operação indestrutível, com detalhes, né? A pessoa parar e pensar. Só que para parar e pensar... Tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Para ter tempo, ela precisa ter essas soluções inteligentes e automáticas da empresa. E, querendo ou não, a gente faz tudo isso. Faz a gestão financeira, 100%, a gente coloca a mão na massa mesmo, entrega tudo isso pronto, que o Gustavo comentou. Implementação de RP a gente faz, coloca a mão na massa, entrega pronto, funcionando e treina a tua equipe para poder utilizar esse RP. Então essas duas soluções hoje, elas são essenciais para o vendedor porque elas vieram de um vendedor. Vieram das dores de um vendedor, que é o Gustavo, que sou eu, que é a nossa base de clientes, que já são mais de 500 empresários, que além de estarem vendendo muito, já estão aplicando gestão desde o começo, para ganhar dinheiro de fato e ser uma operação indestrutível. Não ser uma operação que vai com o tempo, que vai com a concorrência. Acredito que dentro dos pontos a gente matou. Tem mais algum ali para fechar com chave? Cara, eu acho que a gente falou de vários já. Eu acho que dentro de cada um desses vão ter algumas ramificações ali, mas eu acredito que ajustando tudo isso que a gente falou, né, um pouquinho de cada ponto ali já vai virar muito a chave do resultado, cara. Acho que é isso. Na nossa empresa a gente implementa tudo isso, né? Então é o que a gente vive, é o que está na nossa pele em risco. Tem dado muito certo para as empresas de tecnologia, de educação, de prestação de serviço e principalmente nas empresas de marketplace, que é da onde a gente veio. Então tudo isso que a gente trouxe aqui, às vezes não é o papo mais gostoso de ser ouvido, são mais puxões de orelha do que propriamente, né, o papo gostoso do nosso papo de negócios, mas é importante porque realmente a nossa missão como grupo é transformar a vida das pessoas através das vendas online. E só faturamento não adianta, porque é ego. A gente quer que você coloque dinheiro no bolso e por isso a gente tem as nossas 3 soluções. A nossa mentoria te carrega do zero até passar dos R$100 mil de faturamento todos os meses no Mercado Livre. Então mesmo que você não tenha nada, você queira investir num novo negócio e está em dúvida se vai fazer alguma outra coisa que viu pela internet, vai no que tem segurança em quem já fez isso que você quer fazer. Faturar mais de 100 mil todos os meses é com a gente mesmo. Então você entra na mentoria, recebe todo o passo a passo, direcionamento, acompanhamento, especialistas junto contigo e aprende a dominar esse mercado para passar dos 100 mil de faturamento. Hoje a gente tem case de 500, 800, 1,5 milhão, 2 milhões, faturando todos os meses recorrentemente. São mais de 500 empresários. O segundo passo seu dentro da nossa jornada é implementar o RP. A partir do momento que você cresce, você vai precisar dessa gestão aqui. E não é por nosso comercial apenas, você precisa implementar. Você vai chegar num momento de necessidade. E aí, ao invés de perder tempo, você contrata o serviço da T-Hub e você tem isso feito em alguns dias para que a sua empresa rode fluidamente, sem que você precise parar o seu tempo estratégico, o seu tempo de operação, para ficar manuseando RP, que é chato, mas a gente domina, então a gente faz por você. E terceiro ponto, para a gente finalizar por aqui, você vai ter a necessidade dessa gestão financeira. Como o Gustavo bem disse, a gente faz tudo isso por você do dia a dia. Pagamento, conciliação, fechamento, cobrança, tudo que tem dentro da rotina financeira administrativa, a gente entrega pronto para você, com fechamento, mastigado, até com decisões e análise do que você deveria fazer num plano de ação concreto. Então, com essas 3 soluções, é impossível você não ganhar dinheiro de fato dentro do nosso mercado de vendas online.
A gente está aí há mais de 5 anos comprovando isso e vivendo disso. Então eu espero que esse papo tenha de fato aí te ajudado e que você seja uma operação indestrutível, não uma operação de risco, que é o que a gente tanto alerta por aí. Fechamentos? Muito obrigado por ter assistido. Se for necessário, volte até o início, né? Crie um plano de ação para tua empresa e fique aqui para assistir os próximos também, em breve. Boa. Eu finalizo aqui, como de costume, te pedindo um favor que não vai levar mais de 1 minuto. Curta nosso vídeo, compartilhe que vai chegar para mais pessoas que precisam desse conteúdo, que querem saber mais sobre negócios, gestão, como crescer nas vendas online para de fato fazer dinheiro com esse mercado. E se você tem mais necessidades, dores que precisam ser solucionadas com conteúdo de quem vive disso todos os dias, comenta aí um assunto que você tem essa dificuldade, que a gente com certeza vai ter o prazer de te trazer aqui ou algum convidado ou até a dupla dinâmica aqui para resolver isso contigo. Então a gente se vê nos próximos vídeos aí do nosso Papo de Negócios VDV Cash. Bora fazer dinheiro e tchau. Tchau, tchau. Valeu!